Pode começar, meu irmão. Bem, meus amigos, mais uma vez, boa noite a todos, né? Vamos iniciar uma noite de estudos, é, iniciando pedindo para que todos fechem seus olhos, vamos nos conectar com o alto, com nossos guias e mentores, e pedir para que esse estudo ele venha de forma tranquila, harmoniosa, e que entre em nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa aprender e colocar, né, a cada dia no nosso dia a dia, né? Que é o mais importante, é aprender e executar. Então, pedimos aos mentores e guias autorização para iniciarmos mais uma palestra, dando todos graças a Deus. Bem, se alguns conseguem lembrar, eu já fiz uma palestra com esse tema, tá? O poder das palavras. Só que, na penúltima gira, um guia me chamou ali no atabaque e pediu que eu falasse sobre o poder das palavras. Né? Nesse dia ele falou da importância das palavras positivas, mas que a gente também prestasse atenção, porque as palavras elas cortam como uma faca afiada. Foi palavras desse guia. Então eu resolvi fazer, como eu tinha conversado com o Rafael, eu não peguei aquela antiga, eu nem olhei, eu simplesmente eu comecei e fiz uma nova palestra, do zero, tá bom? Então nós vamos dar início. Nós vamos falar hoje sobre o verbo que transforma, na introdução, fundamentos espíritas sobre o poder das palavras, o impacto das palavras na vida pessoal e coletiva, palavras que constroem e que destroem, a língua como instrumento de evolução espiritual, exemplo de como as palavras podem influenciar alguém, e a nossa querida conclusão. Bem, para começar, uma reflexão espiritual. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João 1. Essa frase reflete a origem divina da comunicação e seu poder criador. Bem, o objetivo dessa palestra é mostrar que as palavras são ferramentas divinas que conectam, criam e transformam. Elas permitem a comunicação entre os seres humanos, criando pontes de entendimento e transmitindo valores, como Deus fez há muitas tradições sagradas. São também instrumentos de criação, capazes de gerar novas realidades, como exemplificado na frase haja luz em Gênesis. Além disso, as palavras possuem um imenso poder transformador, curando, inspirando e mudando vidas. Usar palavras com sabedoria é honrar seu papel divino, refletindo amor, verdade e propósito. É preciso refletir que no nosso cotidiano usamos as palavras para expressar pensamentos, compartilhar emoções e nos relacionar com os outros. No entanto, muitas vezes esquecemos o impacto profundo que elas podem ter. Palavras podem construir ou destruir, encorajar ou desanimar, unir ou separar. Cada palavra que proferimos carrega uma energia que afeta tanto quem a recebe quanto quem a emite. Espiritualmente, as palavras são reflexo do que habita em nosso coração e mente. Quando escolhemos falar com segurança, verdade e amor, contribuímos para a elevação espiritual de nós mesmos e dos outros. Por outro lado, palavras negativas ou impensáveis podem causar feridas profundas, desviando-nos do propósito divino de promover a paz e a harmonia. Refletir antes de falar e usar as palavras para edificar é um ato de respeito ao poder divino presente em nossa fala. Assim, cada palavra se torna uma semente de luz, alinhando nossa vida ao propósito maior de amor e transformação. Fundamentos espíritas sobre o poder das palavras, né? As palavras como energia. O pensamento e a palavra possuem uma energia vibracional que influencia diretamente o ambiente e as pessoas ao nosso redor. Pensamentos positivos, carregados de amor, gratidão e esperança, geram vibrações harmoniosas que promovem bem-estar e equilíbrio. Da mesma forma, palavras gentis e encorajadoras criam um ambiente acolhedor e propício à paz. Por outro lado, pensamentos negativos, como raiva, inveja ou pessimismo,
bem como palavras rudes ou destrutivas, geram vibrações densas que podem desestabilizar o ambiente, criando desconforto. Ao termos consciência desse poder, somos convidados a cultivar pensamentos elevados e palavras construtivas, tornando-nos agentes de harmonia onde quer que nos sintamos. Esse cuidado não apenas beneficia os outros, mas também eleva nosso próprio estado espiritual e emocional. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ensina que o pensamento é um instrumento criador. Bem, esse primeiro trecho aqui, a gente pode, qualquer um de nós, fica fácil de identificarmos quando temos discussões dentro da nossa casa, né? A vibração, como fica pesado, o ambiente, como fica denso, a gente se sente mal. Parece que quando a gente passa perto da pessoa, a gente até um repele o outro por essa diversidade de vibrações. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente tem uma harmonia, quando a gente fala palavras positivas, sem agressão, sem gritaria, sem palavrões, sem ofensa, a gente cria um ambiente de bem-estar que a gente também sente essa leveza, né? Vivem sorrindo, as pessoas se identificam, conseguem conversar com mais tranquilidade, sem acusações, sem agressividade, né? E isso a gente percebe muito facilmente. Isso eu estou falando porque estou falando por mim, mas eu acredito que com todos sejam assim. Responsabilidade espiritual. Segundo o Espiritismo, a responsabilidade pelas palavras que proferimos é tão significativa quanto aos atos e pensamentos. As palavras são manifestações externas de nosso interior, refletindo nosso nível de evolução moral e espiritual. Quando conversamos, revelamos o que cultivamos em nossa mente e coração, seja ele o bem ou o desequilíbrio. Palavras que edificam, consolam e orientam indicam um espírito em progresso, alinhado com os princípios de amor e caridade. Por outro lado, palavras que ferem, criticam injustamente ou disseminam discórdia demonstram a necessidade de maior autoconsciência e reforma íntima. O Espiritismo nos ensina que nossas palavras possuem vibrações que influenciam não apenas aqueles ao nosso redor, mas também o ambiente espiritual. Assim, ao cultivarmos um discurso ético, responsável e harmonioso, contribuímos para a nossa própria evolução e para a melhoria do meio em que vivemos. Isso também, se a gente for lembrar de várias reuniões, de giras que nós temos, isso também, pelos nossos guias que vêm lá, também é muito falado, né? Do poder da palavra, do poder do pensamento, para que a gente controle isso, né? Vigie, porque tem uma força que a gente até desconhece. Lei de ação e reação. De acordo com a lei de ação e reação, também conhecida como lei do retorno ou causa e efeito, tudo o que emitimos ao universo, seja em pensamentos, palavras ou ações, retorna a nós de maneira equivalente. Palavras proferidas com interesses negativos, como ofensas, calúnias ou maldições, carregam uma vibração que pode causar sofrimento a quem recebe, mas também gera uma dívida espiritual para quem as emitiu. Essas consequências kármicas não são punições, mas oportunidades de aprendizado. Elas nos convidam a refletir sobre a responsabilidade do que comunicamos, já que a energia negativa gerada pode voltar em forma de situações que nos desafiam a desenvolver empatia, paciência e amor ao próximo. Assim, ao termos consciência dessa dinâmica, é essencial cultivarmos palavras e pensamentos positivos, promovendo a harmonia e alinhando nossas atitudes aos princípios de justiça e evolução espiritual. Isso contribui para um ciclo virtuoso de boas ações e crescimento moral. Então, essa parte também assim, é muito importante. Quando a gente toma consciência e acredita na lei de ação e reação, a gente tem que, por obrigação, para, no mínimo, pensar o que a gente está fazendo para a nossa vida. Porque não adianta a gente reclamar, minha vida está isso, eu não estou me sentindo bem, minha casa só vive assim, minhas plantas morrem, né? Se a gente também, o que a gente está mandando para o mundo? Né? O que nós estamos pensamento? O que nós estamos respondendo daquilo que a gente lê, do que a gente vê numa reportagem? Como é que a gente consome isso? Como é que a gente digere essas informações todas que chegam para a gente? É com revolta? É com querendo fazer justiça? Ou a gente entende que aquilo é um momento que é necessário, ou um momento que uma pessoa está passando, e em vez disso mandamos pensamento positivo para essa situação ou pessoa. Então, tudo que acontece na nossa vida, hoje a gente não tem mais
Ah, eu sou um pobre coitado, tudo acontece de ruim para mim. Não. Hoje nós temos a possibilidade há muito tempo. A gente vem escutando os guias falando, as leituras do Evangelho há muito tempo. Então a gente não é desconhecido do que tem que ser feito. Então hoje a gente tem a escolha. É difícil? É difícil. Mas a gente tendo conhecimento e percebendo que a gente está passando para o outro lado, cara, vamos parar, respirar e tentar mudar a vibração. Não é fácil mudar, mas é simples identificar e tentar mudar. O impacto das palavras na vida pessoal e coletiva. Bem, no lar. Diálogos afetuosos promovem a harmonia familiar, como a gente falou lá no início. Né? Basta a gente se colocar e se imaginar numa conversa dentro da nossa própria casa com nossos familiares e lembrar de um momento de harmonia, de riso, de brincadeira, que a gente vai entender isso. Assim como as palavras agressivas criam desentendimentos e afetam o ambiente espiritual do lar. Também é uma simples de entender quando isso acontece, como fica a vibração da nossa casa. Né? Tem gente que até nem, não consegue nem ficar dentro de casa por causa dessa diferença de energia. Na sociedade, discursos de paz e união versus palavras que geram separação e conflitos. Cara, o exemplo que vem na minha mente, independente de qualquer coisa, né, foram coisas de agora há pouco tempo, né, na política, como se transformou um lado contra o outro e não, as pessoas não param mais para conversar e se entender e respeitar o lado do outro. Simplesmente é o adversário e agride, e é isso, e não presta, e esses conflitos foram se intensificando cada vez mais. Então, é um papel nosso cada vez mais prestar atenção nisso e não deixar se levar por esse lado. Né? Antagonismos, ele existe e tem que ser respeitado. Não é porque pensam diferente que nós temos que encarar como inimigos ou como pessoas diferentes. Não. As pessoas têm o direito de pensar diferente. E, principalmente, o papel das redes sociais e a responsabilidade no uso da linguagem. Né? O que a gente também vê muito aí. Da mesma forma que as redes sociais podem ser, têm sido, né? Basicamente, elas são mais mostradas pelo lado negativo, né? Das pessoas disseminando notícias falsas, sem ao menos pesquisar, ou se revoltando assim que lê alguma coisa, sem pelo menos ver o que está acontecendo. Mas a gente também pode usar as redes sociais com coisas positivas. Né? A gente tem um exemplo disso no nosso Instagram lá, informando as datas da nossa gira, ou mandando uma mensagem de paz, de tranquilidade, notícias boas, uma pessoa que consegue um emprego bom ou passar na faculdade. Então, são coisas que a gente tem que equilibrar. Nós fazemos essas escolhas, nós temos esse poder de escolha. Então, prestar atenção naquilo que a gente lê, naquilo que a gente está buscando, ou naquilo que a gente passa para outro, porque é uma responsabilidade nossa, não adianta fugir disso. E tudo que a gente fizer do bem para o mal, lembre da lei da reação, de ação e reação. Não adianta a gente achar que a gente vai fazer e vai ficar por isso mesmo. Acabou isso, nós temos o conhecimento e sabemos que isso é uma verdade. Então, é uma responsabilidade maior para a gente, porque nós sabemos, nós temos esse conhecimento. Na espiritualidade, o poder das preces e a vibração positiva enviadas ao próximo, também é muito falado lá. Né? O que a gente pode alcançar com um pensamento positivo, com as preces que a gente faz todo dia, às 6 horas, né? Quando se pede lá o poder de uma prece, que você encaminha. A gente já sabe, tem conhecimento hoje que se pode fazer cura à distância. Isso tudo é energia, é tudo pensamento positivo. Né? E a influência das palavras na conexão com os bons espíritos. Nada mais é que é o resumo disso. A gente que escolhe quem a gente quer próximo de nós. Né? Se a gente quer a companhia dos nossos guias, dos nossos mentores, a gente precisa se conectar com a energia deles. E isso só nos leva ao quê? A pensamentos positivos, a palavras positivas, né? Evitar ao máximo sentir raiva, o que é normal, tá? Não é normal, nós somos seres humanos. Agora, percebemos essa disfunção, pô, cara, vamos tentar nos acalmar, nos orientar, voltar àquele estado de espírito tranquilo, para que isso, né, aconteça com mais tranquilidade. É uma questão de exercício também. Palavras que constroem e palavras que destroem.
Bem, também são 4 palavrinhas que a gente ouve muito na nossa casa, né? A gratidão, por exemplo, expressa reconhecimento e apreço, fortalecendo laços e promovendo harmonia. A gente sempre ouve lá, para a gente ter sempre gratidão pelas coisas que nós temos, sempre olhar o próximo, que está sempre. Tem muita gente precisando de ajuda. Então, se a gente tem, vamos agradecer. Não podemos esquecer isso. O perdão tem o poder de restaurar relacionamentos e aliviar pesos emocionais. Essa palavra também é demais. Eu já tive a oportunidade diversas vezes de pedir perdão e é um alívio absurdo, assim, é imensurável o que se sente quando você pede perdão verdadeiro, né? O verdadeiro perdão. A esperança inspira positividade e confiança no futuro, estimulando ações construtivas. E o amor, né? Que transmite cuidado, acolhimento e fortalecimento de conexões humanas e espirituais. Efeito das palavras que destroem. A fofoca, o julgamento e as críticas destrutivas causam impactos significativos tanto para quem as emite quanto para quem as recebe. Para o emissor, essas palavras negativas podem gerar desequilíbrio emocional e espiritual, além de criar um ambiente interno propício a vibrações inferiores. Mais uma vez está aí. Para o receptor, elas podem trazer sentimentos de tristeza, insegurança e isolamento, muitas vezes dificultando relações interpessoais. Por exemplo, no ambiente de trabalho, a propagação de fofocas pode gerar desconforto coletivo e minar a confiança entre colegas, afetando a produtividade e a harmonia geral. Quando eu estava montando essa palestra e li essa parte, o que me veio na minha cabeça, né? Tipo, precisamos falar, não acusando, pelo amor de Deus, mas me lembrou muito o ambiente de um centro espírita e, claro, o nosso, porque é onde eu trabalho e eu tenho conhecimento, né? Então, tudo isso aqui serve também para esse ambiente. Por isso, se nós lembrarmos também, o que mais vem sendo pedido pelo seu Rompimato, seu Sete Flechas, sua Ventania, no início das sessões, é o quê? Que a gente se una, que aquela corrente cada vez esteja mais firme, que um ajude o outro, que as pessoas vão cair, a gente não vai viver de felicidade o resto da vida. Algum dia vai ser um, outro dia vai ser outro, que vai ser a porta aberta para que aconteça alguma coisa para desequilibrar a harmonia do terreiro, da gira, da corrente. Então a gente tem que estar atento a isso para não deixar que, quando aconteça isso, apareça esse tipo de coisa, fofoca, julgamento e crítica. Sempre vai ter uma pessoa que está mais equilibrada que vai poder chegar ali e mostrar para aquela pessoa: olha, você não está bem, esse não foi uma forma correta de agir. Tá, a outra pessoa que foi a que recebeu, também que tenha tranquilidade de entender que aquilo, ali a gente vai estar para ser atacado o tempo todo. Ninguém vai ali para o centro para agredir um ou outro. Eu não consigo acreditar que o nosso sentimento, quando vá para lá, seja esse. Mas sim, podemos estar num momento difícil, ruim, e sermos receptores, e sermos a porta aberta para que tentem desarmonizar, fazer alguma coisa. Então, que a gente se atente para isso. Foi isso que veio na minha mente nessa hora, né, na montagem desse parágrafo, e achei importante falar isso. O impacto espiritual das palavras maldosas, que podem influenciar negativamente tanto o ambiente do nosso redor, quanto o nosso próprio estado vibratório, atraindo companhias espirituais desarmonizadas e alimentando vibrações inferiores. Então, mais uma vez, é isso aí. Então, tudo o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente emite, é isso que a gente traz para a gente. Agora, resta saber o que nós queremos. Né? Quem a gente quer perto de nós? Que tipo de espíritos? Os amigos? Os menos conhecimento, que vão nos influenciar para coisas não tão boas? A escolha é nossa, gente. Só que agora a gente tem o conhecimento. Então, assim, eu entendi essa palavra, esse pedido de falar mais uma vez sobre esse tema, é porque a gente precisa escutar mais disso aí, né? É importante. É a mesma coisa quando se repete o evangelho, a gente precisa estudar mais. Então vamos prestar atenção, não vamos esquecer disso. A linguagem como instrumento de evolução espiritual. Reforma íntima e controle do verbo. Vigiai e orai.
A necessidade de controlar pensamentos e palavras, reconhecendo que eles moldam o nosso campo vibratório e têm o poder de atrair energias positivas ou negativas, conforme sua natureza. Mais uma vez, vai se repetir. Não é porque bota a mesma coisa, mas qualquer explicação que venha se volta a isso. É isso aí. Tem que massificar para a gente poder não esquecer. Transformar críticas em sugestões construtivas, oferecendo soluções práticas e palavras que inspirem crescimento e reflexão positiva. Também não é fácil, a gente costuma sempre visar o reclamar, a coisa ruim, mas se a gente conseguir mudar a forma de colocar isso, é que muda tudo. Então, vamos vigiar e orar sempre. Silêncio como sabedoria. Nem sempre as palavras são necessárias. O silêncio, em muitos momentos, é uma expressão de sabedoria, respeito e paz, permitindo reflexões profundas e a conexão com o divino. Aqui eu me enquadro perfeitamente, posso dar o exemplo. Minha mãe está aí assistindo, a Tatiana, sabe que eu era uma pessoa que respondia mesmo, antes mesmo de completar, da outra pessoa lá, completar a frase, e eu respondia impensadamente, com agressividade. E hoje eu já consigo, em alguns momentos, me calar. E nesse momento de calar é que entra as reflexões. Você consegue antecipar o que aconteceria se você falasse aquele teu ímpeto. E você muda todo um processo. Você evita uma porção de desgaste. Então, às vezes, cara, não sabe o que vai falar, não tem a certeza do que está na sua mente, se acalma, silencia, pensa e age de outra forma. O poder das orações. A prece como fonte de fortalecimento espiritual, elevação vibratória e um canal direto para a sintonia com as esferas superiores, auxiliando na transformação íntima e no amparo espiritual. Outra, outra forma também da gente se acalmar e evitar falar coisas desnecessárias é orar, né? Orar. Não necessariamente uma oração pronta, mas conversa, cara. Escolhe alguém para você conversar, um mentor, um guia, que você se afinize mais, conversa com ele de coração, pede tranquilidade, pede ajuda, pede paz, que vai funcionar. Exemplos de como as palavras podem influenciar alguém. As palavras possuem um poder imenso, capaz de construir ou destruir, curar ou ferir. Elas moldam nossa realidade, influenciam nossas emoções e podem até mesmo alterar o curso de nossas vidas. Olha que coisa forte, né? Alterar o curso de nossas vidas. Vejamos algumas. O poder da palavra na educação. Impacto positivo. Um professor que utiliza palavras de incentivo e reconhecimento pode aumentar a autoestima de um aluno, motivando-o a aprender e a se superar. Frases como você é capaz, seu trabalho está excelente, ou tenho certeza que você vai conseguir, podem fazer uma grande diferença no desenvolvimento pessoal e acadêmico de um estudante. Por outro lado, um impacto negativo pode ser quando o professor, que utiliza palavras críticas e humilhantes, pode minar a confiança de um aluno, prejudicando seu desempenho e bem-estar emocional. Frases como você nunca vai aprender isso, que burro, ou você é o pior aluno da turma, podem gerar traumas e dificuldades de aprendizado. Então, isso a gente pode levar, né, para a nossa vida, para o cotidiano, para dentro de casa, e eu venho aprendendo muito com isso, porque faz uma diferença absurda, né? As palavras no relacionamento. Impacto positivo. Em um relacionamento, palavras de carinho, afeto e gratidão fortalecem os laços e criam um ambiente de confiança e segurança. Frases como eu te amo, agradeço por você estar na minha vida, ou você é muito importante para mim, demonstram o valor que damos a outra pessoa. E negativamente, palavras duras, como críticas e acusações, podem ferir profundamente e destruir um relacionamento. Frases como você nunca faz nada direito, eu te odeio ou você me machuca, podem gerar ressentimentos e afastar as pessoas. Então, aí, é outro momento que a gente também pode refletir e tentar mudar a forma como a gente coloca as palavras, faz toda uma diferença, né, num relacionamento. O poder das palavras nas mídias sociais.
Positivamente, as redes sociais podem ser um espaço para compartilhar informações úteis, promover causas justas e conectar pessoas. Mensagens de esperança, solidariedade e apoio podem inspirar e motivar pessoas, como a gente falou ali atrás, né? Sobre a importância do que nós vamos divulgar, o que a gente está repassando, o que a gente está buscando também para a nossa informação. E como impacto negativo, o anonimato das redes sociais pode incentivar a disseminação de discursos de ódio, fake news e bullying. Palavras agressivas, ofensivas e discriminatórias podem causar sofrimento emocional e social, além de prejudicar a reputação de indivíduos e instituições. Não se esqueçam que, até nas palavras escritas, nós temos, nós temos a lei do retorno, causa e efeito. Não existe mais isso de vou fazer isso, vou escrever tudo, vou passar aquilo, e vai ficar por isso mesmo. Vai voltar de alguma forma para a nossa vida. Então, vamos escolher melhor a forma como a gente escreve, o que a gente passa, o que a gente fala. Em resumo, as palavras são ferramentas poderosas que podem ser utilizadas para construir ou destruir. É fundamental que utilizemos as palavras de forma consciente e responsável, buscando sempre promover o bem-estar e a harmonia entre as pessoas. Conclusão. As palavras têm o poder incrível, capazes de transformar realidades, construir ou destruir, conectar ou afastar. Elas podem inspirar, motivar, confortar ou mesmo ferir e dividir. A forma como escolhemos usá-las define não apenas nossas interações, mas também o impacto que causamos no mundo. Olha o tamanho desse último trecho. O impacto que causamos no mundo. A gente pode achar que a gente, uma pessoazinha ali, está fazendo uma coisa muito grave, mas a gente não sabe hoje em dia. Hoje em dia, um post, um postzinho desse aí, um post, né? Em menos de uma hora atinge milhões de pessoas. Olha o poder que isso tem, gente. Então, é muito importante que a gente sempre esteja atento ao que a gente está fazendo. Mensagem inspiradora. A palavra tem um poder mágico. Ela pode consolar e erguer, mas também ferir e destruir. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, antes de encerrar, eu gostaria de pedir a todos vocês que fechem seus olhos, que se imaginem, cada um de vocês, de nós, né, em cima daquela estrela da nossa casa, olhando para aquele Gongá, para todos aqueles guias que ali estão, principalmente a Oxalá. Eu vamos pedir para os nossos mentores e amigos espirituais inspiração para que possamos sempre utilizar as palavras para o bem, ajudando e motivando a todos à nossa volta, espalhando sempre amor, compreensão e luz. Que a gente tenha sempre esse discernimento em nossas vidas. Graças a Deus.